Oi, gente! Vamos ao segundo dia da série Viajando por Portugal de Carro. Olá, gente! Hoje vamos conhecer Batalha, Alcobaça e Nazaré. A gente se permitiu acordar um pouco mais tarde, são umas 10, né? É. Tô falando que é 9. Não é 9, mas é 10, É 10. O dia tá um pouco melhor que ontem. E é isso, né, Gabi? É isso. Mosteiro de Batalha, um mosteiro bem grande. Aí o Gabriel vai contar um pouco a história do mosteiro. E é isso, a gente vai gravando. Aqui abastece assim, ó. Sozinho, não tem ninguém pra botar pra você. Chegamos em Batalha e é uma vilazinha, ó. Não tem muita coisa não, parece bastante o Brasil. Eu acho que é literalmente só o mosteiro que tem, vamos ver. Ó, chegamos em... Ó, primeiro domingo do mês, entradas gratuitas para todos os visitantes. E a gente não sabia disso, hein? Bom, mas domingo a gente não ia conseguir vir pra cá também, né? Não é o primeiro domingo do mês, mês que vem é. Não, nem ia ser. Nem ia ser mesmo. Ó, ali já dá pra ver a torre do mosteiro. Mas é uma cidadela, né? É uma vila mesmo, né? Uma cidadela. E a gente pegou o feriado da Páscoa pra vir. E o feriado inteiro vai estar esse tempo. Vai estar sempre chuvoso. Mas nada impede, né? A gente tá trazendo guarda-chuva. A maioria dos lugares que a gente vai visitar é coberto, né? Tipo, são museus, mosteiros, essas coisas. Então, acaba estando mais vazio também, né? Batalha muito, muito pequena. Só tem mesmo praticamente um mosteiro. E aqui chama o Mosteiro das Capelas Imperfeitas. Porque as torres desse mosteiro nunca foram terminadas. E eu acho que vai dar até pra ver. Vou mostrar lá pra frente. Ó, então aqui dá pra ver bem que ela não foi terminada, ó. Aqui a cidade tem algumas lojinhas também, mas ela é bem pequena, né? Cidade. Vamos tentar andar um pouco pra lá também, ver se tem mais alguma coisa. E esse mosteiro ele foi eleito como uma das 7 maravilhas de Portugal e também ele é eleito pela Unesco como um patrimônio da humanidade. O rei Dom João I, em 1386, ele mandou construir esse mosteiro como agradecimento à Virgem Maria pela vitória de Ajubarrota, que foi uma vitória que garantiu a independência de Portugal frente à Espanha. Então ele é um mosteiro muito importante para a história de Portugal e ele demorou quase 200 anos para ser construído. Então já dá para imaginar a dimensão dele. Então lá está enterrado o próprio Dom João I, a rainha Filipa de Lancaster, que é uma rainha da Inglaterra e que foi muito importante para criar esse laço entre Portugal e Inglaterra na época e que persiste até hoje, né? E o infante Dom Henrique, que era um navegador. Então esse daqui é mais um claustro que a gente visitou. E como o Mosteiro da Batalha ele começou a construção em 1388 e foi terminar só lá por 1517, ele tem uma arquitetura gótica tardia e manuelina também, que basicamente é uma arquitetura que celebra o poder marítimo de Portugal e o auge da expansão de Portugal pelo mundo naquela época. Então, você vai ver bastante portais, colunas muito bem decoradas e sempre remetendo a essa estética com elementos náuticos, os símbolos de descobertas. E aí, Gabriel, gostou? É muito bonito aqui, realmente não tem... Esse daqui é outro claustro. É bem grandão. O ingresso custa 14 euros. O mais impressionante era esse portal de 15 metros de altura, que tem esse estilo meio árabe, assim, porque
A arquitetura de Portugal também foi influenciada pelos árabes, os mouros, e só para vocês terem ideia do nível de detalhes desse portal, é bem impressionante. Fala se aqui não parece Brasil. Muito parecido. Chegamos em Alcobaça. O que tem aqui, Gabriel? Mosteiro. Mais um mosteiro. Mais um mosteiro pra conta. Onde estão os reis de Portugal, né? E é bem interior também, né? É. Acho que só vai ter um mosteiro mesmo. Nós paramos no estacionamento aqui, tem alguns motorhomes. E ali é o mosteiro já, ó. Cidade também bem pequena, mas tá mais movimentado por ser Páscoa, né? Fala aí esse mosteiro, o que que é? Mosteiro Cisterciense. É uma ordem bem antiga da Idade Média aí. Primeiro de Portugal, esse aqui. Ó, aqui a cidade é um pouco maior que Batalha. Mas o mosteiro também é menor. Pelo que parece, né? É, ó. As abadias cistercienses. Tem lá em Celas, lembra? É. O mosteiro de Alcobaça ele foi fundado em 1178 pelos monges da Ordem Cister, como a gente estava falando, e dá para perceber que essa igreja ela não tem tantos ornamentos, porque essa ordem ela buscava ter uma vida mais simples mesmo, e o que reflete também na arquitetura. A gente decidiu não entrar porque tem muito mosteiro, muito claustro, e a gente conseguiu entrar na igreja e dá acesso a bastante coisa. Tem o túmulo do Dom Pedro I, que na verdade é o Dom Pedro IV. Ah, não. É o Dom Pedro I de Portugal. O Dom Pedro I do Brasil é o Dom Pedro IV daqui, né? Isso. E a Inês de Castro, que é aquela história que mataram que ela era da nobreza, mas não tão nobre, né? Ela era baixa. O pai dele não queria que ele casasse com ela e matou. Mandou matar. Lá em Coimbra, que a gente já foi visitar. E eles estão juntos, enterrados aqui. É. Aí a gente foi ver a cidade, ó. Aqui tá o mosteiro, tocando o sino. E ali em cima tem uma ruína de não sei o que. Vamos lá ver. Ai. Saímos de Alcobaça. O mosteiro acho que dá pra ver ali. E muito bonito também, mas a gente, como eu falei, a gente não entrou porque é muito mosteiro, é muito claustro. Eu até falei pro Gabriel se ele queria ir, mas ele também não quis. Agora vamos para Nazaré, ver as ondas gigantes. O tempo tá feio, hein? Tomara que tenha ondas, né? Chegamos em Nazaré. Vamos ver. O que tem aqui, Marina, de especial? Ondas gigantes. Quero ver as ondas gigantes, hein? Será que vamos ver alguma? Nada como visitar o lugar, né? Diferente de tudo que eu imaginei. É bem diferente, né? Aqui é o centrinho de Nazaré, a parte mais antiga. Tem o Santuário Nossa Senhora de Fátima. Tem uma roda gigante, uns cafés. Eu ainda não sei aonde que dá pra ver as ondas gigantes. Talvez pra cá, sim. Se for, eu vou mostrar lá. Cuidado, cuidado. Vai cair o pedaço.
Nossa, dá medo de ir nessa pedra aí. Então, Nazaré basicamente tem aquela parte baixa da cidade e essa parte alta que é a parte mais antiga. Aí, quando você chega nessa parte alta, tem esse caminho que dá pra observar as ondas gigantes. E que, claramente, quando a gente chegou lá, o clima estava ótimo e não tinha onda nenhuma. Tipo, tinha onda, mas ondas normais. Nada absurdas. Tinha umas ondas até, mas gigante não tinha nada, né? E aí tem um forte ali, que ele é pago, mas todo mundo desce até aí, fica observando as ondas. É uma praia bem deserta, assim, essa praia. E aí, o que você achou de Nazaré, Gabriel? Achei a cidade muito bonita. Tanto a parte natural quanto a parte histórica, muito bonita. Em uma tarde dá pra ver também. É, não bem pequena. Não precisa de muito. É, bem pequeno. A não ser que você esteja a fim de pegar praia, né? É, não, dá pra ficar um dia inteiro sim, mas assim, uma tarde dá pra ver, que foi o que a gente fez, né? É. Menos de uma tarde até a gente ficou E tá um sol absurdo. E a gente tava indo embora e decidiu passar numa cidade do lado de Coimbra, que se chama Conímbriga, que é uma das cidades mais bem preservadas romanas em Portugal. E quando a gente chegou lá já era mais de 6 horas da tarde, então tava fechado, mas a gente conseguia ver muito do lado de fora, deu pra ver esses mosaicos romanos. E era uma vilazinha bem pequena. Os cachorros latindo pra gente. A gente andou pela essa vilazinha e tinha vários resquícios romanos aí. Muito legal também. E a gente achou esse senhorzinho que ele fazia mosaicos, andando pela cidadezinha. E ela tá bem preservada, tem bastante coisa. A gente já tava indo embora pra Coimbra quando a gente viu essa trilha e decidiu andar pra ver onde que ela ia dar. E ela passava junto ao Rio dos Mouros, que era um rio bem cristalino, assim. Coisa mais linda. E essa trilha tinha uma infraestrutura muito boa, tinha pontes. Ela era super tranquila, assim, e no final dela tinha essa linda cachoeira que a gente não esperava. E foi um dia muito bom. Deu pra ver muita coisa. A gente nem fez um roteiro, assim, tão programado. E parece que deu tudo foi perfeito no final. Voltamos de Conímbriga, conseguimos visitar Batalha, Alcobaça, Nazaré e Conímbriga. Então, super rendeu, fica bem pertinho as cidades, 20, 15 minutos cada uma. E cansados, aí a gente vai agora bandejar aqui. Vamos comer um ranguinho. É isso. Tchau!